Bom dia. Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos. O som tá bom para vocês? Então vamos fazer a nossa prece para a gente dar início, né, à nossa reflexão da manhã. Quem se sentir confortável, vamos fechar os nossos olhos e estabelecer a conexão com a espiritualidade amiga. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas, a toda a equipe espiritual da Casa de Maria Frank. Aqui estamos reunidos mais uma vez, em um só coração, em um só pensamento, dirigido a vós, Senhor, Pai de misericórdia, de amor e de justiça. E nessa oportunidade, Senhor, mostramos a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita e pela oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Que nessa manhã os espíritos amigos nos auxiliem, nos intuam, nos protejam, nos amparem, como sempre os fazem. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Amigos queridos, hoje nós vamos fazer uma reflexão cujo título, cujo tema, né, é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Essa reflexão, ela se encontra em Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Encontramos também em Lucas, no capítulo 8, versículos 16 e 17, bem como no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Então nós vamos, né, ao texto para a gente tentar entender qual é a essência dessa mensagem deixada por Jesus, né, para nós. E assim diz Mateus: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Primeiro vamos entender o que é candeia, né? Candeia é um pequeno instrumento, na época do Cristo era de barro, né, ou de metal, onde se colocava, se abastecia com óleo, né, e ele gerava energia, gerava luz, né, para os ambientes. É o que a gente conhece como lamparina, como lampião, né? E alqueire, apesar de a gente entender alqueire como medida, né, de propriedade rural, mas no sentido que não é nesse sentido. A tradução de alqueire, na época, ele representava um recipiente onde se guardava cereais, onde se guardava azeite, né? Era um vaso, vamos dizer assim, né, que tinha capacidade de mais ou menos 30 litros. Então era um vaso grande. Então Jesus utilizou essas informações do cotidiano, né, para trazer essa mensagem. Então ele disse: ninguém acende uma lâmpada, né, uma candeia, para pô-la debaixo de um vaso. Põe-na ao contrário, sob o candeeiro. O candeeiro, vamos imaginar como fosse um prego na parede, numa certa altura, né, onde se colocava lá essa candeia, essa lamparina. Então se coloca sobre o candeeiro a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Lucas nos fala no mesmo sentido, mas com algumas informações a mais, né? Ele diz: ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem, lá eram os que estavam, né? Aqui, para os que entrem,
vejam a luz, pois não há secreto que não haja de ser descoberto, e nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então nós vemos aí o texto de Mateus, o texto de Lucas, falando no mesmo sentido, mas com alguns dados diferentes que nós vamos analisar. Mateus diz que a candeia possa iluminar os que estão na casa. Lucas nos fala que a candeia possa iluminar os que entram, os que entrem possam ver a luz. E o que será que é? O que representa essa luz? O que é essa luz? O que está oculto? E está oculto de quem? Vamos buscar responder essas perguntas. E assim continua o item 3 do capítulo 24 do Evangelho. Aproximando-se, disseram-lhes os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós, outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles, isso não lhe foi dado, porque aqueles que já têm, mais se lhe dará e ficará na abundância. E aquele, entretanto, que não tem, mesmo os que têm, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e os ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu vos cure. Bem, após a leitura desses 3 itens, que inicia o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, o versículo trazido por Mateus, por Lucas, e essas considerações também de Mateus, que os discípulos fizeram ao Cristo, qual é o entendimento que a gente traz desse texto? Mas para entender melhor o que o Cristo quis dizer, para buscar melhor a essência dessa mensagem de Jesus, a gente tem que entender em que contexto ela se encontra. Então, a gente buscando o auxílio do Novo Testamento, a gente vai encontrar que a passagem de Mateus, ela se encontra dentro do capítulo do Sermão do Monte, do capítulo das bem-aventuranças. Então, embora as bem-aventuranças tenham sido dirigidas aos discípulos, uma grande quantidade de pessoas, aquela multidão que sempre buscavam acompanhar o Cristo, ali também se faziam presentes. Então, o que justifica isso que eu acabei de ler para vocês aqui agora, que quando Cristo diz a vocês, foi dado conhecer aos discípulos que foram escolhidos de acordo com o nível de desenvolvimento intelectual maior que os demais, de moralidade maior do que os demais. O Cristo tinha uma relação de intimidade maior, que podia trazer informações, fornecer informações da vida maior, da vida espiritual, muito maior em termos do que em relação àquela massa que o seguia, porque eles já tinham uma certa condição de compreender, ainda não na totalidade, mas tinha uma condição melhor de compreensão do que os demais que ali estavam muito mais admirados, sedentos de cura, de tantas outras coisas, do que os discípulos. Então, quando ele diz assim, aos que já têm, mais lhes será dado e ficará na abundância, os que já têm um certo desenvolvimento moral, uma certa condição de compreensão, mais será dado de informações do que ele trazia da Boa Nova. E aqueles que não têm, será tirado. Porque aqueles que não têm, será tirado por quê? Porque Deus está oferecendo uma doutrina de amor, de misericórdia, e eles não tendo condição de recebê-lo, será tirado deles, porque eles não saberão aproveitar, vamos dizer assim. E por isso que ele diz
que fala por parábolas, porque tem olhos, mas não consegue enxergar, tem ouvidos, mas não consegue escutar, né? Os sentidos se encontram bloqueados, dada a falta de condições de entendimento, né? E chegará um momento em que eles se tornarão, né, tão doentes, vamos dizer assim, que o próprio Cristo vai os curar no sentido de abrir os sentidos, né? De abrir a visão, o ouvido, né? E os corações para receber essa mensagem. Então, embora esse trecho de Mateus sobre a candeia de Lucas tenha sido dirigido, né, aos discípulos, né, aquela multidão que estava ali também ouviu, né, o que justifica o que eu acabei de explicar agora. Mas nessa oportunidade, né, do Sermão do Monte, o Cristo apresentou ali a proposta segura, né, de evolução para os espíritos imortais, né? Ele traz a proposta moralizadora da Boa Nova, quando ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque estes, né, deles é o reino dos céus. E bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, quando Cristo traz as bem-aventuranças, essa proposta moralizadora, né, a princípio, para aquelas pessoas endurecidas que ali estavam, isso mais parecia, né, como um sinônimo de fragilidade, de fraqueza, do que de qualquer outra coisa, que bem-aventurados pacíficos, né? Numa época em que as pessoas não eram pacíficas, né? Porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, né? Os misericordiosos. Uma virtude, né? Pouco difundida e de pouca existência, né? Por quê? Porque ali a força física, a brutalidade, né? A ignorância era muito maior do que essas virtudes trazidas pelo Cristo. Então, era muito mais na visão daqueles que tinham olhos e não enxergavam, era muito mais uma proposta de fragilidade, de fraqueza, do que qualquer outra coisa. Então, as bem-aventuranças, elas são apresentadas, né, como uma disposição íntima de desenvolvimento de virtudes, uma disposição necessária para desenvolver essas virtudes e fazer com que aqueles que desejam, né, de fato seguir o Cristo e alcançar o reino dos céus, né, alcançar essa modificação íntima, né, alcançar, se tornar um bem-aventurado, como a proposta das bem-aventuranças, né, do que é um bem-aventurado? É aquele que consegue alcançar a felicidade. E a felicidade, segundo, né, o entendimento da própria doutrina, a felicidade, existe a felicidade suprema e a felicidade relativa. E nesse caso aqui, o Cristo nos apresenta, né, as bem-aventuranças como uma condição de se chegar a essa felicidade suprema. E essa felicidade suprema só é alcançada por quem? Pelos espíritos puros, né? Então, esse é o roteiro seguro para se galgar, né, a escala evolutiva, né, dos espíritos, né, de nos tornarmos espíritos puros, né? Então, isso é um processo, né, que a gente precisa fazer quando a gente se propõe a abraçar essas disposições íntimas de virtudes, né, trazidas pelo Cristo. Então, logo em seguida, depois das bem-aventuranças, Mateus nos traz o texto da candeia, né, e diz assim: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para nada mais presta, senão para lançado fora,
ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade sobre o monte. Não se acende uma candeia colocando-a debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais no céu. Então, aqui já nos auxilia melhor, né, o entendimento do contexto, né, em que foi falado isso. Porque, segundo a tradução de Haroldo do Novo Testamento, essa passagem de Mateus, que fala sobre a candeia, ela está num item, né, dentro do capítulo, que diz missão dos discípulos. Então, a missão dos discípulos, como segundo, né, a mensagem, é colocar essa candeia, né, no candeeiro e não debaixo de alguma coisa. Aí quando fala assim, sois o sal da terra, aí a gente pensa assim, qual é a finalidade do sal? A gente usa o sal no nosso dia a dia com que objetivo? Né? O sal tem o objetivo de conservar o alimento, né? Ele também tem como objetivo estimular o sabor, né? O sabor dos alimentos. E a gente trazendo isso para o nosso entendimento espiritual, a gente pode pensar, né, que a conservação, já que diz que vocês sois o sal da terra, a conservação aqui no caso seria o quê? A missão dos discípulos. Conservar fiéis ao ensinamento do Cristo, ao ensinamento cristão, né? Bem como estimular o sabor, a gente poderia entender como estimular, né, os valores, estimular, né, o desenvolvimento de virtudes, não dos alimentos, né, mas dos nossos companheiros de jornada, né? Então, quando diz também que uma das missões do discípulo é ser luz do mundo, a gente pensa, qual é o objetivo da luz? Né? É iluminar, é clarear, né? Então a gente pode entender, trazendo isso para a missão dos discípulos, que a missão do discípulo, qual é? É de iluminar, é de esclarecer, é de clarear, né? A respeito, os corações, as consciências, a respeito dessa boa nova e morredoura trazida pelo Cristo, né? Então, assim, ele diz aqui, né, que a luz que ilumina não serve para nada, o sal que não salga, que se torna insosso também não serve para nada, e que o objetivo, então, era fazer com que a candeia acesa, ela seja colocada em um lugar de visibilidade e em um lugar que possa clarear todos os que estão na casa, né? Então, isso foi uma mensagem para os discípulos, né? Mas aí a gente pergunta, então foi só para 2000 anos atrás? Isso para a gente hoje não tem significado nenhum? Né? Será que são só para os discípulos? Mas a mensagem do Cristo é atemporal, então não servia, só serve para eles? Quem seriam os discípulos? A gente pode entender também que essa mensagem é para nós, né? Que nós hoje somos também os discípulos do Cristo, né? Nós podemos entender isso aqui como uma missão para nós também, né? De conservar os ensinamentos cristãos, né? De estimular as virtudes, né? De iluminar e esclarecer essas verdades deixadas por ele, né? Então, a recomendação dele é fazer o quê? Ilumine a todos que estão na casa e brilhe a vossa luz. Essa foi a missão, né? E cuja fonte geradora sempre é quem? Aquele que nos foi dado como o tipo mais perfeito por Deus, né? Para nos servir de modelo guia. A fonte da luz, a fonte geradora, a usina de energia sempre é quem? Jesus. Em várias passagens ele disse isso. Eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E eu que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça na treva. Então, a luz é esse conhecimento, a luz é esse contato, é essa experiência, é essa intimidade com a lei do amor, com a lei de amor, com o evangelho do Cristo, né? Que vai fazer com que a gente consiga sair das trevas,
né, das trevas da ignorância, do desamor, da violência, do egoísmo, do orgulho e de todos os vícios, transformando em virtude. Aí agora até lembrei, né, da música de Carlinhos Conceição, que quem é Jesus? Quem é Jesus é o dissipador das trevas em mim. É aquele que me ilumina, né, para que eu tenha condições de receber essa luz e iluminar a princípio o meu interior e fazer reverberar essa luz para o mundo, né? Então, vamos lá. Então, algo nos chama atenção dessa passagem quando diz que o objetivo de colocar no candeeiro é fazer com que essa luz ilumine os que estão na casa, né? E o que significa esse estão na casa? Aí a gente pode pensar, como disse, né, que a luz não é para ser apagada, não é para ser ofuscada, não é para ser colocada debaixo, né, de nenhum objeto, né? Que o objetivo da luz é iluminar, é esclarecer os que estão na casa. Mas quem são? Que casa é essa? A gente pode entender que casa, né, o que o Cristo está falando, ele utilizou aqui. Aí hoje, conhecedores, né, da doutrina espírita, a gente pode entender essa casa como o nosso planeta Terra, né? Uma das inúmeras casas, uma das inúmeras moradas do Pai, né? Cujo governador espiritual quem é? O Cristo, né? Então, e quem são esses moradores, né, dessa casa, desse planeta Terra? Somos nós. Então, a gente pensa assim, iluminar os que estão na casa, consequentemente, se nós estamos no planeta Terra, nós estamos aqui por meio de quê? Da encarnação. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos e busca qual é o objetivo da encarnação. E a gente encontra que o objetivo da encarnação é, chegar à perfeição, né, na questão 132. O outro, né, dentre outros, suportar a parte que lhe cabe na obra da criação, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, o que quer dizer isso? Que nosso objetivo é chegar à perfeição, nós viemos na carne para isso, e com o nosso burilamento íntimo, né, a gente também vai assumir compromissos com outros que estão ao nosso redor. Nós vamos fazer parte, né, vamos ser coparticipantes, nós vamos cooperar, né, com a obra da criação, auxiliando o progresso dos que estão nas nossas relações sociais, né? Aqueles que estão caminhando conosco, os nossos companheiros de jornada, né? Então, o objetivo da encarnação é que nós nos desenvolvemos como espírito, bem como nós possamos auxiliar, né, no crescimento dos demais que se encontram conosco. Então, à medida que a gente lança, né, que a gente recebe a luz e que a gente lança, que a gente ilumina, que a gente auxilia, que a gente ampara e contribui para que o outro também saia da escuridão, para que o outro saia da ignorância, né, o indivíduo vai se adiantar enquanto individualidade, né, e ele vai auxiliar também os demais, né, no processo da escala evolutiva enquanto espírito mortal. Então, por isso que ele diz, brilhe a vossa luz, né? E à medida que a gente, né, auxilia, a gente se torna muito mais radiante, né? A nossa luz também se torna muito mais radiante, se torna muito mais firme, né, a todas as intempéries da vida, né? Então, essa é um convite, né, a todos nós que já temos a experiência, que já temos contato, um conhecimento, né, com a mensagem de Jesus, de ajudar a divulgar, né, de auxiliar com que outros também conheçam, não, e reflitam, e façam refletir essa luz, né, para o mundo. Isso é dizer que a gente vai sair por aí querendo converter todo mundo a ser espírita? De modo algum, né? Porque não é esse o objetivo do espiritismo, né? A questão aqui é que a gente possa manter e conservar, né, a pureza, né, do ensinamento do Cristo. E isso não vai ser com palavras, não vai ser querendo obrigar ninguém a vir para dentro do centro espírita, porque cada um no seu nível evolutivo, cada um dentro das suas possibilidades de compreensão. O dia chegará em que as consciências serão esclarecidas, né, por uma causa muito maior do que se restringir a denominações religiosas, né, vamos dizer assim. Então, Emmanuel nos traz uma mensagem no livro Fonte Viva, na questão 81, no capítulo 81, cujo o título é A Candeia Viva.
Aí ele traz o versículo lá de Mateus, né, que ninguém acende candeia para deixar debaixo do alqueire, e um trecho que eu achei muito interessante, que fala assim: a assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Sem sacrifício da energia ou do óleo. O óleo fica onde na candeia? No interior da candeia, né? Um recipiente com olhinho dentro. Então, sem o sacrifício, sem queimar o óleo, né, não há energia. E se a gente for trazer isso para nosso entendimento enquanto espírito imortal, o que está no nosso interior? São as nossas virtudes ou os nossos vícios, né? Então, sem o sacrifício íntimo, não há luz, né? Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso e a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, de nossa vaidade ou das nossas limitações, da nossa limitação pessoal. Coloquemos nossa possibilidade ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se perseverar na observância do amor universal. Ou seja, todos nós temos possibilidade, né, de difundir o bem, se nós tivermos como sempre fonte, a nossa fonte de energia, né, a nossa usina que alimenta, né, as subestações que somos nós, o como Cristo. Prega, pois, a revelação do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Então, para a gente ter cuidado, que não adianta só nós termos palavra bonita, sabermos decorar todos os ensinamentos, se na prática é que a gente vai apresentar de fato se a gente tem luz suficiente para reverberar no universo ou não. Porque é a nossa prática que vai dizer quem nós somos. Porque palavra bonita, fala bonita, até papagaio fala, né? Agora são as práticas que vão exteriorizar de fato o que a gente, né, prega. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentora para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, essa mensagem de Emmanuel, no livro Fonte Viva, ela nos traz muito claro, né, os nossos papéis, as nossas responsabilidades, né, na propagação da luz, né, que dada a nossa condição evolutiva, que a gente vai esperar também que a gente seja o Cristo na Terra, né? Ah, eu não posso fazer bem, eu não posso propagar essa luz porque eu sou tão equivocada, eu sou tão falha, eu sou tão não sei o quê. Mas a gente não pode pensar que nós somos insignificantes, que a gente não tem o que contribuir na obra da criação. Porque todos nós temos a contribuir, né? Porque, como diz aqui, a manutenção, né, dessa candeia, ela que é a possibilidade, o recurso e a nossa própria vida. Então, possibilidade, ela nos é apresentada através de possibilidades, né, de oportunidades que nós sempre chegarão para nós, né, das formas mais variadas, né, e como uma forma da gente demonstrar se de fato, né, a gente está aprendendo e colocando em prática ou não, se a gente vai conseguir vivenciar ou não, se a gente vai conseguir iluminar os ambientes ou não. E isso não precisa ser através de grandes obras, não, por pequenos gestos, por pequenas situações, né? E esses recursos, eles não precisam ser recursos, quando eu tiver dinheiro, aí as possibilidades, o dia que eu aposentar, eu vou fazer caridade, ou não sei o quê. A gente fica sempre adiando, sendo que o momento é agora, né? Então, os recursos, eles também sempre vão estar ao nosso dispor, né? Vai bastar o quê? A nossa boa vontade, né? Não há que ter nada de muito elaborado, né? Muitas vezes basta a gente doar um pouco de si, como falou aqui na própria mensagem, né? A gente colocar a nossa vida a serviço, né, da obra do Cristo, né? Porque a obra é dele,
mas a tarefa é nossa, né? Já diz a canção também de Carlinhos Conceição, né? A gente poder, de fato, né, nos colocar no mundo para auxiliar. Né? Às vezes basta uma escuta, né? Às vezes basta uma palavra, às vezes basta um incentivo, às vezes basta um estímulo, às vezes basta um alimento, né? Se a gente for pensar em termos mais materiais, um agasalho, né? Às vezes basta a gente acreditar em alguém e dar uma oportunidade a esse alguém. Né? Então são inúmeras formas que a gente pode fazer com que a luz do Cristo reverbere no mundo. Né? Mas para isso, primeiro ela tem que estar dentro de nós, porque se eu tenho um espelho e não tenho nada para refletir nele, vai ser nada, né? Mas se eu tenho dentro de mim a luz, eu tenho condições de fazer com que ela se reflita, né? Que ela se espalhe pelo mundo. E Emmanuel nos traz uma outra mensagem também no livro Palavras de Vida Eterna, cujo o título é Boas Obras. Eu tirei também uns trechos que diz assim: contudo, o Cristo foi claro e simples nos ensinamentos. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás no céu. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Então, todas essas virtudes aqui são as luzes do Cristo. Se eu tenho amor, eu vou estimular amor. Se eu tenho humildade, eu vou gerar humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz no outro. Se eu quero a paz do outro, mas eu estou sempre indignada, eu estou sempre procurando briga com todo mundo, como que eu vou construir essa paz no outro, se eu não tenho a paz em mim? Né? E já tem uma canção também que diz, né, a paz do mundo começa em mim. Né? Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nossos passos, semearemos a caridade no próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Então, para que a gente possa fazer brilhar a nossa luz, né, a gente primeiro tem que receber essa luz em nós, a gente tem que construir essas virtudes ensinadas pelo Cristo, lá do Sermão do Monte, né, das bem-aventuranças, porque é o roteiro seguro para a felicidade, é o roteiro seguro para que possamos desenvolver o nosso espírito imortal na escala evolutiva, né, e através de pequenos gestos, de boas obras, porque aqui não falou em grandes obras, né, falou em boas obras, e elas podem ser pequenas, né, aos nossos olhos, mas grandes, né, para quem as está recebendo, né. Então, assim, desenvolvendo essas virtudes e fazendo ela reverberar no mundo, nós estaremos colocando a candeia no candeeiro, né? Num preguinho na parede, no lugar mais alto possível. Né? Porque quanto mais alta a luz, mais iluminação ela tem e menos sombra ela tem. Né? A gente observa o sol de meio-dia. Muito menos sombra ele tem, porque ele está no ponto mais alto. Né? E quanto mais baixa a luz, mais sombra ela tem e menos... menos claridade, né, menos importância, né, em termos de iluminação no ambiente. Né? Então, que a gente possa, diante do desenvolvimento dessas virtudes, né, colocar essa candeia, de fato, no candeeiro e fazer com que essa luz se espalhe no ambiente, né, e não ao contrário, colocá-la debaixo, né, de um recipiente, debaixo de um vaso e fazer com que ela se ofusque, que ela se apague. Né? Então, para todos nós que estamos na Terra, né, a gente possa ver a magnitude da mensagem, né, e que a gente possa agregá-la à nossa vida, né, no nosso cotidiano, né, nas nossas ações, né, no nosso dia a dia. E isso vai oportunizar que a gente evolua, né, e que a gente possa espelhar tantas outras pessoas também que nos observam a evoluir. Né? Hoje a gente conhece muito, né, negócio de influencer digital, né? Então que a gente possa ser influencer espiritual, que a gente possa influenciar pessoas, né? No bem, no amor, nos ensinamentos do Cristo, né? Então, que a nossa conduta seja de luz na propagação da mensagem, né? E não de obscurecer, né, a mensagem, porque se a gente se diz cristão, se a gente tem uma postura anticristã, né, se a gente apoia coisas que o Cristo não apoiaria, né, que o Cristo era veementemente contra, né, então ao invés de colocar a candeia no candeeiro para iluminar,
a gente está colocando a candeia, né, sobre o alqueire, a gente está fazendo com que a luz do Cristo não se propague, né, porque a gente tem que conhecer, né, quais são os propósitos do Cristo, qual a mensagem que ele trouxe, né, para a gente conseguir distinguir no mundo o que ele faria e o que ele não faria. Então a gente tem que pensar assim, o que o Cristo pensaria sobre isso? Se ele é meu modelo e guia, né? O que o Cristo pensaria sobre isso? Qual seria a postura dele diante disso? Né? E a partir daí, né, buscando a fonte geradora de energia, a gente ter as nossas condutas. Mas para isso a gente tem que conhecer. Né? E o conhecimento a gente pode entender como iluminação. Né? Porque tanto é em várias passagens que a gente vê, fala assim, as trevas da ignorância. Né? A ignorância de ignorar, de desconhecimento. Então, o quanto que é importante, né, o conhecimento na nossa vida, né? Na aplicação prática da nossa vida. Então, a gente não necessita de grandes obras, a gente necessita de boas obras, como nos disse Emmanuel, né, nessa mensagem aqui do livro Palavras de Vida Eterna, cujo título é Boas Obras. Aí vem Lucas e nos diz, ninguém há de depois de ter acendido a candeia, a cubra com vaso ou põe debaixo da cama, né? Tem que pôr no candeeiro, a fim de quem entre, dos que entrem, vejam a luz. Aí a gente fala assim, gente, um diz que o que estão na casa, o outro vai e diz o que entrem, né? Então, o que a gente pode entender, buscar entender disso aí? A gente viu os que estão na casa, é os que estão na terra, os que estão encarnados. E os que entrem, entrar onde? Entrar no corpo de carne. Gente, isso é uma das inúmeras interpretações, tá? Os que entrem no corpo de carne, né? Para continuar essa evolução espiritual. Então, que a gente possa colocar a luz num lugar mais alto, né? Para os que reencarnem, que essa é a forma de entrar na carne, né? Possa receber, para que possa ver essa luz. Então, a gente vai lá e pergunta no Livro dos Espíritos e busca informação. Qual é o objetivo da reencarnação? É um melhoramento progressivo, né, do indivíduo e o melhoramento progressivo da humanidade. Aí a gente sabe também pelos Livros dos Espíritos que cada um evolui em uma marcha diferente, em ritmos diferentes, em estágios diferentes. E o Livro dos Espíritos nos diz também que os mais adiantados auxiliam no progresso dos menos adiantados. Então, se a luz já foi acesa, a luz do Cristo já foi acesa no planeta, né? Uma vez acesa, os que entram aqui, né, os que voltam à carne, né, eles precisam ver essa luz acesa. Então, aqui nos chama também a responsabilidade, não apenas com relação a indivíduos indeterminados. A gente pode buscar trazer essa informação também, né, para aqueles indivíduos que estão ligados a nós, né, por vínculos consanguíneos, porque nós reencarnamos nos círculos, né, que são necessários para o nosso crescimento, né, por questões, né, que nós desconhecemos, né, que o véu do esquecimento não nos permite lembrar, mas que nós necessitamos, né? Então, a luz acesa, a luz do Cristo acesa, é para fazer com que esses que estão entrando, eles possam ver essa luz, eles possam receber essa luz, né? E os mais adiantados vão auxiliando aqueles que ainda não estão tão adiantados, né? Então, esse melhoramento íntimo, pessoal de cada um, ele vai fazer com que, consequentemente, se melhore, né, os que estão ao nosso redor, através do nosso auxílio, para que os outros também progridam, para que a humanidade depois, de forma geral, também possa progredir. É como se a gente estivesse imaginando uma vela sozinha. Aí o vento vem, a chama fica flamejando, né? Bate para lá, bate para cá, quase apaga. Mas se a gente pega outra vela e coloca próxima, e outra, e outra, e outra, essa chama ela vai se manter mais firme, ela vai se manter mais constante. Os ventos vão passar e aquela luz vai ficar ali, né, firme, sem grandes, sem estar sujeita a se apagar. Então, nós aqui, reencarnados, né, somos essa vela
que junto com outras tantas velas, não vamos permitir que essa luz se apague, não serão as intempéries do dia a dia, os ventos, que farão com que esse pavio se apague ou que cause qualquer outro dano, né? Então, esse auxílio, né, mútuo que nós devemos buscar, né, em termos familiares e, consequentemente, em termos de humanidade, farão com que haja um estabelecimento, né, dessa chama. Aí a gente pode pensar assim também, a candeia, né, ela é alimentada por óleo ou por azeite ou por qualquer outro combustível, né, no interior dela para fazer a luz acender. Aí se a gente for trazer, né, para o entendimento prático da vida, a gente sabe que, de acordo com o tipo de combustível, a luz vai ser mais forte, mais fraca, né, vai ter fumacinha, vai ocasionar alguma toxicidade no ambiente, né? Se você acender uma candeia com querosene, por exemplo, né, vai sair aquela fumaça preta, aquele cheiro forte, né? Então, essa luz, a qualidade da luz, vai depender da qualidade do combustível. E isso que a gente tem que ter sempre em mente. Qual é a qualidade do combustível que eu, enquanto candeia, tenho no meu interior, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Quanto mais puro o combustível, menos fumaça, né? Mais intensidade de luz, né? A gente vai proporcionar ao ambiente. Aí naquele trecho também de Lucas, ele diz assim: nada há secreto que não seja descoberto, e nem nada que oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Aí o que isso quer dizer? Né? Que o Cristo, quando trouxe as informações, né, ele as trouxe de forma velada, dada o quê? A falta de condição intelectual, falta de condição moral para o entendimento daquelas pessoas, né? Então, o dia chegaria em que, dada ao desenvolvimento da humanidade em termos científicos, em termos intelectuais, em termos de moralidade, e a próprio desenvolvimento do ser humano, né? Essas informações se tornariam mais inteligíveis, mais compreensíveis, né? E o que estava oculto a princípio dos seus ensinamentos se tornariam claros, se tornariam evidentes, né? E apareciam publicamente. Mas isso não quer dizer que todas as coisas, né, serão reveladas, todos os ensinamentos, né, devem vir à tona, né? Porque vai depender ainda da condição de entendimento de todos nós. Hoje a gente consegue entender um pouco mais do que há 2000 anos, quando nós caminhávamos por aí. Com certeza nós estávamos caminhando por aí, né? Do que há 500 anos atrás, quando nós também estávamos por aí. Então, tanto mais a gente vai se desenvolvendo intelectualmente e moralmente, mais a gente vai conseguindo entender mais o que o Cristo nos diz. Porque ele é 4,5 bilhões de anos que ele já é um espírito puro, porque ele estava aqui na fundação, né, do planeta. Então não se tem como comparar a nossa caminhada com a caminhada dele. Então nós ainda somos muito insignificantes, né, para buscar entender de fato qual foi a mensagem dele. Mas o pouco que a gente já pode ir aproveitando, o pouco que a gente já pode ir colocando em prática, né, já nos auxilia a galgar, né, uns degraus a mais, né, na escala evolutiva. Aí nos diz o capítulo 24, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: as gerações têm sua infância, têm a sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, porque, chegada a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmo a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem luz da razão, desfalece a fé. Então, cada coisa há seu tempo, cada coisa tem as suas condições próprias, né, para acontecer dentro desse processo gradual de evolução da humanidade, né? Então, se ele fosse, né, falar determinadas coisas, né, já era um escândalo ele falar sobre misericórdia, ele falar sobre amor,
para corações tão endurecidos. Imagine se ele falasse todo o teor, né, da mensagem que ele tinha. Então, na prudência, guardou as informações ocultas, né, subentendidas nas parábolas, para que quando a gente tivesse condição, a gente pudesse buscar, né, a essência daquilo que ele deixou, porque ele mandou o Consolador, e o Consolador já foi abrindo portas, já foi trazendo chaves para a gente abrir portas, para a gente poder ir entendendo, trouxe a literatura, né, complementar, os espíritos vêm nos trazendo informações mais precisas, e a gente vai buscando aqui, e puxa uma ponta de linha aqui, e puxa outra de lá, e a gente vai assim, alinhavando e buscando entender mais e mais e mais a mensagem que ele diz, né? Então, a luz, ela tem que chegar com cautela, né? Porque se a gente está no escuro e de repente uma luz muito forte acende, qual é a primeira reação que nós temos? Fechar os olhos, colocar a mão para nos proteger, né? E rechaçar aquela luz. Então, não poderia ser diferente com os ensinamentos do Cristo, né? Que é a luz do mundo. Deveria chegar devagar, paulatinamente, para não agredir a nossa visão, para não agredir o nosso entendimento, né? Porque ele é conhecedor da nossa alma, ele é conhecedor de tudo, ele é o governador espiritual da Terra, ele sabe nossas fragilidades. Então não tinha como ele lançar, né, um canhão de luz sobre os olhos daqueles que não tinham condições de enxergar, né? Porque consequentemente a mensagem seria rechaçada, a luz seria rechaçada, né? Porque estaria agredindo os nossos olhos, né? Então é preciso, quando a gente está no escuro, que as luzes sejam acesas paulatinamente, gradualmente, né? Para que a gente possa ir se acostumando com a luz, né? Para não causar a cegueira, né? Então a gente vai devagar, vai abrindo um pouquinho, vai acendendo uma lâmpada, depois vai acendendo outra, até que a gente possa se acostumar, né? Com a iluminação, né? Então, nós descobriremos o que está oculto quando nós tivermos condições, né? Quando nós tivermos maturidade cognitiva, maturidade moral, né? Porque ainda somos muito imaturos. Então, dada essa imaturidade cognitiva e moral que nós temos, Jesus nos falou por parábolas, né? Preservando os seus ensinamentos, né? Para que com o tempo oportuno fosse compreendido o máximo possível, né? Que nós ainda não compreendemos profundamente, dada a nossa imperfeição, da nossa imperfeição moral, né? E já que nós podemos ter, né, uma visão menos restrita do que ele dizia, né? Que hoje a gente tem uma compreensão melhor do que há tempo atrás, né? E hoje a gente já pode entender dessa necessidade, né, de despertar consciências, né, dessa necessidade de nós cultivarmos em nós o que de fato é relevante, do que de fato é essencial, né, que é o cultivar do nosso espírito e da nossa moralidade. Porque o resto a gente precisa enquanto a gente está na carne. É necessário, né, mas não deve ser dada a importância como o ponto máximo da nossa existência. Porque o ponto máximo da nossa existência é nós buscarmos a nossa intimidade, né? É nós buscarmos o que de fato vai nos acompanhar pela eternidade, né? E que a vida não se resume do berço ao túmulo, né? A vida já existia antes e ela vai existir depois. E o que nós vamos levar nada mais é do que esse cultivo, né? Do que manter essa candeia acesa dentro de nós, é essa iluminação íntima, né? E, consequentemente, a iluminação, né, dos que estão ao nosso redor. Então, essa preocupação que a gente deve ter de buscar, né, o que realmente é essencial. O resto é supérfluo, o resto é só para quando a gente estiver aqui, né? E quando a gente não tiver, não adianta a gente, de repente, focar tanto em coisas que não têm importância, porque quando a gente for, a gente vai deixar e não vai servir de acréscimo em nada quando nós estivermos do outro lado, né? E ele, então, nos legou esse roteiro seguro para a felicidade, constado, né, nas bem-aventuranças, constado, né, em todo o seu evangelho, né, e nos deu a oportunidade de exercitar, né, com esse roteiro seguro, que é o evangelho, né, de amor, de iluminar a nossa jornada, porque o evangelho faz com que a gente possa iluminar a nossa jornada, basta a gente buscar, né, colocá-lo em prática. Então, essa candeia que nós recebemos, ela não pode ficar debaixo do alqueire, ela não pode ficar
com a luz apagada, né? Porque quando você pega uma luz e você coloca em um ambiente que não tem ar, que não tem condições de coisa, esse fogo vai se apagar, né? Então, essa candeia que a gente recebeu é para fazer com que ela ilumine muito. E primeiro a iluminar é quem acende, né? Quem está com ela na mão, né? Então, a primeira iluminação é a nossa iluminação interior, para que depois, consequentemente, a gente possa fazer resplandecer essa luz, reverberar essa luz ao nosso redor. Então, para que isso ocorra, não precisa falar, né? Não precisa sair propagando através de fala, né? Eu não preciso sair por aí pregando em todos os lugares, em todas as esquinas, né? Basta que a gente tenha obras. E como nos disse Emmanuel, não precisa ser grandes obras, né? Pequenas obras, pequenas situações, né? Que na realidade são grandiosas. Nós que achamos que são pequenas porque a gente é muito limitado ainda, né? Então, que a gente tenha condições de oferecer naquele momento, com as possibilidades e recursos que a gente dispõe. É o que a gente tem a oferecer hoje. Somos falhos, somos imperfeitos, mas o melhor que eu posso oferecer hoje é isso. Amanhã eu vou poder oferecer algo um pouco melhor. E assim sucessivamente, porque a lei é de progresso. A marcha é para frente, não para trás, né? Então, que a gente possa, né, utilizar essa candeia, que a gente possa ficar cada vez mais à disposição de elevar essa candeia, né? De colocar cada vez de um ponto mais alto para fazer brilhar essa luz do Cristo, né? E fazer brilhar a luz que todos nós carregamos dentro de nós. Afinal, somos centelhas divinas e o Cristo diz que era para fazer a gente brilhar a nossa luz, né? Sendo que a fonte geradora dessa luz, o manancial de energia, sempre é o Cristo com a sua lei de amor, de justiça, né? E de caridade. Eu acho que a nossa reflexão de hoje é essa, né? Como sempre, passei um pouquinho do horário, mas eu acho que é importante a gente fazer essas considerações. Então vamos agradecer, né? Vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, companheiro de todas as horas. Aqui estamos, Senhor, para agradecer os espíritos amigos pela oportunidade de estudo, pela paciência que tem para com todos nós. Sabemos das nossas fragilidades, Senhor, mas buscamos a cada dia nos transformar, buscamos iluminar o nosso interior, que possamos, Senhor, ter sempre força, coragem e resignação para manter a candeia no lugar mais alto do nosso entendimento, que possamos reconhecer as oportunidades, que possamos, Senhor, nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Que o nosso planeta, Senhor, possa estar sempre recebendo as vibrações do alto, que possamos vibrar positivamente para cada vez mais atrair bons espíritos para auxiliar-nos no processo de evolução. Que os espíritos amigos possam visitar todos aqueles que sofrem nesse momento, trazendo refrigério, Senhor, para suas dores. Que luzes de amor, de justiça e de cura recaem sobre o nosso planeta. Que as consciências sejam tocadas, que os corações sejam amenizados. Que a sua luz possa resplandecer nos pontos mais obscuros daqueles que ainda não foram tocados por ti. Que todos aqui, Senhor, todos os lares aqui representados, possam receber todas as vibrações de amor emanadas de vós. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muita luz, de muito amor e de muito entendimento. Fique conosco, Senhor, não só hoje, agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Queridos, fiquem na paz, muito amor e muita luz para todos vocês. Até uma próxima.